Uma CEO negra foi humilhada em sua própria joalheria, vítima de um preconceito que ainda persiste em pleno século XXI. O gerente que a expulsou não imaginava que sua atitude discriminatória teria consequências imediatas e devastadoras para sua carreira. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol da manhã carioca refletia nas vitrines elegantes de Copacabana, quando Mariana Almeida decidiu fazer algo incomum: visitar uma de suas lojas sem aviso prévio. Caminhava sozinha, vestida com simplicidade, calça jeans escura, blusa branca de algodão e um discreto bracelete de prata no pulso, herança de sua avó. Não havia motorista, não havia assessores, apenas ela e sua curiosidade genuína sobre como o império de joias funcionava quando ninguém sabia que a fundadora estava por perto. Ao empurrar a porta de vidro temperado da filial mais luxuosa da rede, Mariana sentiu o ar-condicionado gelado e o aroma, característico de couro novo e perfume caro. 3 vendedoras conversavam baixinho próximas ao balcão central, enquanto um casal observava anéis de noivado. Ninguém se moveu para recebê-la. Os olhares, porém, a seguiram, não com a atenção calorosa reservada aos clientes habituais, mas com uma desconfiança mal disfarçada. Posso ajudá-la com algo específico? A voz cortante de Clara Mendes surgiu após quase 2 minutos de espera. A gerente mantinha uma postura rígida, o queixo levemente erguido, os olhos avaliando Mariana de cima a baixo. Estou apenas observando, obrigada, respondeu Mariana com um sorriso educado. Entendo. Clara não retribuiu o sorriso. Mas preciso informar que estas peças são bastante exclusivas. Os preços começam em R$ 5.000. Mariana assentiu, fingindo não notar a insinuação. Continuou caminhando pela loja, parando diante de uma vitrine que exibia colares de safiras. Conseguia sentir o olhar da gerente em suas costas, como se fosse uma ameaça à segurança do estabelecimento. Senhora, Clara aproximou-se novamente, a voz agora mais baixa, quase um sussurro ameaçador. Peço que não toque nas vitrines. Na verdade, se não pretende realmente comprar algo, talvez seja melhor voltar outro dia. Estamos esperando clientes importantes. O constrangimento pairou no ar como perfume forte demais. Os outros clientes fingiam não ouvir, mas o silêncio repentino denunciava que todos prestavam atenção. Acredito que haja um mal-entendido, Mariana tentou explicar. Não há mal-entendido algum. Clara interrompeu, o dedo indicador apontando discretamente para a saída. Se continuar causando desconforto, terei que pedir ao Lucas da segurança que a acompanhe até a porta. Mariana olhou para o segurança, um homem negro que parecia constrangido com a situação. Por um instante seus olhares se cruzaram numa compreensão silenciosa do que estava realmente acontecendo ali. Os clientes da joalheria observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. Uma senhora de meia idade cochichou algo para o marido, enquanto um casal mais jovem fingiu examinar os anéis de noivado, desviando o olhar do confronto. O ambiente luxuoso da loja, com suas vitrines iluminadas e piso de mármore, parecia amplificar cada palavra trocada entre as duas mulheres. Mariana Almeida, porém, não demonstrou hesitação. Respirou fundo, ajustou o bracelete de prata em seu pulso, uma herança de família que raramente tirava, e retirou o celular da bolsa com movimentos calculados. Seus olhos, fixos nos de Clara Mendes, não revelavam raiva, apenas uma determinação inabalável. Você tem 5 segundos para se retirar antes que eu chame a segurança, insistiu Clara, mantendo a voz baixa para não criar mais alvoroço, mas com um tom autoritário que não escondia seu desprezo. Sem responder à provocação, Mariana desbloqueou o dispositivo e fez uma ligação rápida. Sua expressão permanecia indecifrável, enquanto aguardava que atendessem do outro lado. Os funcionários da loja trocaram olhares nervosos, incertos sobre como proceder. Bom dia, Roberto, disse Mariana com voz firme ao telefone. Solicito uma reunião de emergência com o Conselho Administrativo para esta tarde. Estou na filial de Copacabana e acabo de ser tratada como uma intrusa pela gerente Clara Mendes. Clara empalideceu levemente,
mas manteve a postura rígida, cruzando os braços em sinal de desafio. Um silêncio tenso se instalou na loja, enquanto Mariana continuava a conversa. Sim, sou eu mesma, Mariana Almeida, confirmou ela observando a reação da gerente. Não estou exagerando. Fui abordada como se fosse uma criminosa na minha própria loja. Nesse momento, o telefone fixo atrás do balcão tocou. Uma vendedora atendeu com mãos trêmulas e após alguns segundos, chamou Clara com urgência. A gerente, ainda incrédula, dirigiu-se ao telefone sem tirar os olhos de Mariana. A tensão atingiu seu ápice quando Clara, agora visivelmente pálida, foi chamada ao escritório nos fundos da loja. Os clientes e funcionários permaneceram em silêncio absoluto, como se assistissem a uma peça de teatro onde o terceiro ato estava prestes a começar. Mariana guardou o smartphone na bolsa, ajustou a postura e esperou, com a dignidade de quem sabe exatamente quem é e o que representa. Em menos de um minuto, a porta do escritório se abriu e Clara foi chamada para dentro. O olhar que lançou a Mariana antes de entrar era uma mistura de choque e terror. A realização tardia de que havia cometido o pior erro de sua carreira. Um silêncio cortante tomou conta da loja quando Clara Mendes retornou do escritório. Seu rosto, antes confiante, agora exibia uma palidez mórbida e olhos arregalados que denunciavam o choque. Os clientes pararam de mexer nas joias expostas, as conversas cessaram e até o barulho do ar-condicionado parecia ter diminuído. A gerente segurava um envelope branco com dedos trêmulos, enquanto seu olhar vagava perdido pelo espaço luxuoso que até minutos atrás considerava seu território. Mariana Almeida permaneceu imóvel, seu bracelete de prata refletindo a luz intensa dos expositores. Não havia satisfação em seu semblante, apenas a determinação de quem finalmente decidiu não mais aceitar a invisibilidade imposta. Isso não pode estar acontecendo, balbuciou Clara, sua voz quebrando o silêncio. Deve haver algum engano. Eu trabalho aqui há 7 anos. Mas se eu não elevou o tom, mas cada palavra saiu com a precisão de uma joia lapidada. Não há engano algum. O documento em suas mãos é seu aviso prévio. Sua conduta é incompatível com os valores que construíram este império. Os funcionários observavam a cena com uma mistura de surpresa e desconforto. Ana, a assistente que sempre trabalhava sob o medo constante de perder o emprego, mantinha os olhos baixos, dividida entre o alívio e o receio do que viria depois. Lucas, o segurança, permanecia em seu posto, mas seu olhar revelava empatia. Ele conhecia bem o peso da discriminação. Mas eu não sabia quem a senhora era. Tentou argumentar a gerente. Sua voz agora um sussurro desesperado que se perdia no ambiente gelado da joalheria. E isso deveria fazer diferença? Questionou Mariana, ajustando discretamente o bracelete em seu pulso. O tratamento digno não deveria depender de quem sou, mas de quem somos todos nós. Um casal de clientes trocou olhares significativos, enquanto uma senhora idosa assentiu em silêncio, como quem reconhece uma verdade há muito tempo ignorada. Beatriz Souza, vendedora de longa data, observava a cena com os olhos marejados, sentindo pela primeira vez que talvez houvesse espaço para alguém como ela naquele mundo de vitrines reluzentes. Clara tentou uma última súplica, mas suas palavras se perderam no vazio. A inversão de poder era tão rara quanto preciosa, uma joia bruta que agora começava a ser lapidada diante dos olhos de todos. O Império de Joias, naquele momento, não era apenas um nome de estabelecimento, mas uma declaração silenciosa de que novos tempos estavam por vir. Na manhã seguinte, o celular de Mariana Almeida não parou de vibrar. Vídeos do incidente na loja de Copacabana se espalharam como fogo nas redes sociais. Um cliente havia gravado discretamente a cena inteira. Desde o momento em que Clara a abordou com desconfiança até o instante em que a gerente recebeu sua demissão. Em questão de horas, a gravação acumulou milhões de visualizações. A CEO negra do Império de Joias foi expulsa da própria loja, anunciavam os portais de notícias. Comentaristas debatiam acaloradamente o episódio em programas matinais. Jornalistas tentavam contato incessantemente, enquanto as hashtags Exxon
Respeito Mariana e boicote Império Joias disputavam os trending topics. Sentada em seu escritório, a fundadora observava pela janela um movimento incomum na rua. Um pequeno grupo de manifestantes se reunia em silêncio diante do prédio administrativo, segurando cartazes com frases de apoio. O mesmo acontecia em frente a outras filiais pelo país. Mariana respirou fundo, sentindo o peso do bracelete de prata em seu pulso, o mesmo que usava no dia anterior. Lucas, o segurança, entrou após bater levemente na porta. Os repórteres não param de ligar, senhora. 3 emissoras de TV estão lá embaixo. Agradeça, mas informe que não darei entrevistas, respondeu ela com voz firme. Seu smartphone tocou novamente. Era Ana, ainda abalada com o ocorrido. As pessoas estão revoltadas, Dona Mariana. Nunca vi nada assim. Tem cliente devolvendo joia em protesto, outros mandando mensagens de apoio. Paciu fechou os olhos por um momento. Poderia transformar aquilo em uma grande campanha de marketing pessoal. Poderia aparecer em todos os programas, dar palestras sobre racismo estrutural, lançar uma linha de joias com seu nome. Mas não era isso que queria. Vamos seguir o plano, Ana, sem espetáculos. O Conselho Administrativo convocou uma reunião de emergência. Alguns diretores sugeriram uma campanha publicitária imediata para conter os danos. Outros propuseram que Mariana se pronunciasse publicamente, pedindo fim ao boicote. Não farei isso, declarou a fundadora, surpreendendo a todos. O que aconteceu comigo acontece com milhares de pessoas todos os dias. A diferença é que eu tenho poder para mudar isso dentro da minha empresa. Enquanto o vídeo continuava viralizando, Mariana abriu seu computador e começou a escrever um documento. Não era um pedido de desculpas ao público, nem um manifesto. Era um novo código de conduta para o Império de Joias, com mudanças profundas que ninguém esperava. A sala de reuniões do escritório administrativo do Império de Joias estava silenciosa quando Mariana Almeida entrou. Ela vestia um terno impecável e o bracelete de prata brilhava discretamente em seu pulso. Os membros do conselho, sentados ao redor da mesa de mogno, evitavam seu olhar. O que aconteceu em Copacabana não foi um incidente isolado. Mariana começou, sua voz firme preenchendo o ambiente. Foi o sintoma de uma cultura que precisamos transformar imediatamente. Os rostos ao redor da mesa revelavam uma mistura de emoções. Roberto, o diretor financeiro, ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Com todo o respeito, Mariana, esse tipo de exposição pode custar milhões à empresa, argumentou ele, exibindo gráficos no dispositivo à sua frente. As ações já caíram 3 pontos desde ontem. Outro diretor concordou. Nossas lojas têm uma tradição de excelência. Talvez seja melhor tratar isso como um caso isolado. A CEO permaneceu impassível. Seus olhos percorreram cada rosto na sala, antes de responder. A tradição que vocês defendem é a mesma que permitiu que eu fosse humilhada na minha própria loja, ela disse. Não estou aqui para negociar. Estou aqui para informar as mudanças que já estão em andamento. O silêncio tornou-se ainda mais denso quando ela abriu uma pasta sobre a mesa. Beatriz Souza será a nova gerente interina da loja de Copacabana, anunciou, mostrando o currículo da vendedora. Ela trabalha conosco há 8 anos, conhece cada detalhe da operação e tem as melhores avaliações de clientes. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. A diretora de recursos humanos foi a primeira a reagir, mas ela nunca ocupou cargo de liderança. Temos gerentes assistentes mais qualificados e nenhum deles é negro. Mariana completou. Exatamente como ninguém nesta sala além de mim. A tensão era palpável. Um dos diretores mais antigos levantou-se, indignado. Isso é discriminação reversa. Estamos escolhendo pessoas por cor agora. Mariana não elevou a voz, mas sua resposta cortou o ar como uma lâmina. Não, estamos finalmente reconhecendo talentos que sempre foram invisibilizados. E se alguém aqui não consegue trabalhar com essa nova realidade, a porta está aberta. Ela deslizou documentos pela mesa, um plano completo de reestruturação cultural da empresa. Isso não é negociável,
A fundadora concluiu. O Império de Joias vai refletir o Brasil real, não apenas em suas vitrinas, mas em sua liderança. Quando saiu da sala, Mariana sabia que havia plantado a semente da mudança. Alguns diretores a seguiriam, outros resistiriam, mas pela primeira vez desde que fundara a empresa, ela sentia que estava verdadeiramente honrando seu próprio nome. Beatriz Souza sentou-se à mesa de sua pequena sala, agora identificada com uma placa provisória de gerente interino. As mãos tremiam levemente enquanto organizava os relatórios de vendas do dia. Através das paredes de vidro, percebia os olhares dos colegas, alguns de admiração, outros de desconfiança evidente. Depois de 5 anos como vendedora, aquela promoção repentina gerava mais do que burburinhos nos corredores do Império de Joias. Ela só conseguiu porque é negra, ouviu um dos vendedores mais antigos comentar em voz baixa quando passou pelo setor de relógios. Beatriz fingiu não escutar, mas as palavras pesaram como chumbo em seus ombros. Mesmo assim, a sensação de finalmente ter seu trabalho reconhecido superava qualquer desconforto. Ao fechar a loja naquela noite, Beatriz trancou a porta principal e contemplou o luxuoso espaço de Copacabana com um misto de orgulho e apreensão. Aquele mesmo ambiente que tantas vezes a fez sentir-se pequena agora estava sob sua responsabilidade. Pegou o celular e, dentro do carro ainda estacionado, discou o número que sabia de cor. "Mano, você não vai acreditar no que aconteceu hoje", disse, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Lembra daquela gerente que humilhou a dona da empresa? Então ela foi demitida e adivinha quem é a nova gerente da loja?" Do outro lado da linha, os gritos de alegria de Dona Conceição fizeram Beatriz sorrir entre lágrimas. Pela primeira vez em anos, sentia que seu esforço não havia sido em vão. Enquanto isso, Ana observava tudo da seção de pulseiras. A assistente, que sempre trabalhou com medo constante de perder o emprego, via na ascensão de Beatriz algo que nunca imaginou possível. Se uma vendedora negra podia chegar à gerência, talvez ela também pudesse sonhar mais alto. "Parabéns pela promoção", disse Ana timidamente, aproximando-se de Beatriz no estacionamento. "Você merece muito." A nova gerente sorriu, enxugando discretamente as lágrimas. "Obrigada, Ana. Espero poder contar com você nessa nova fase." "Pode contar, sim", respondeu a assistente, com uma confiança que nem ela mesma reconhecia em sua voz. Naquela noite, 2 mulheres voltaram para casa com perspectivas transformadas. Beatriz, com o peso da responsabilidade e a alegria do reconhecimento. Ana, com uma semente de esperança que há muito tempo não sentia brotar. O Império de Joias, que por tanto tempo refletiu apenas o brilho dos privilegiados, começava a espelhar também o valor daquelas que sempre estiveram nas sombras, polindo o brilho alheio. Clara Mendes não aceitou sua demissão passivamente. 3 dias após o incidente, entrou com um processo judicial contra o Império de Joias, alegando danos morais, difamação e demissão injustificada. Segundo seus advogados, ela havia sido transformada em bode expiatório de uma situação que classificavam como mal-entendido profissional. O caso rapidamente ganhou as manchetes dos principais jornais do Rio de Janeiro. Ex-gerente processa joalheria após demissão por racismo, estampava a primeira página do Globo, enquanto portais de notícias divulgavam entrevistas exclusivas com Clara, que se apresentava como vítima de uma armadilha corporativa. "Trabalhei 15 anos naquela empresa. Como eu poderia saber que aquela mulher era dona? Ela nunca aparecia nas lojas", defendeu-se Clara em entrevista a um programa matinal, omitindo convenientemente que Mariana Almeida era figura conhecida no mercado de luxo brasileiro. O que Clara não esperava era que sua ação judicial desencadearia um debate nacional sobre racismo estrutural no varejo de luxo. Especialistas em direitos humanos, sociólogos e influenciadores começaram a discutir publicamente como pessoas negras eram sistematicamente tratadas em ambientes elitizados do país. Enquanto o processo corria, Mariana recebeu dezenas de convites para entrevistas, programas de televisão e podcasts,
Todos queriam ouvir sua versão, transformar sua dor em audiência, seu constrangimento em clique. A CEO, porém, manteve-se firme em sua decisão de não espetacularizar o ocorrido. Não quero ser um caso isolado de superação. O que aconteceu comigo acontece diariamente com milhares de pessoas negras neste país, foi seu único pronunciamento oficial, enviado por escrito à imprensa. A postura reservada e digna de Mariana causou efeito mais poderoso que qualquer entrevista sensacionalista poderia provocar. Nas redes sociais, mulheres negras de todo o Brasil começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação em lojas de luxo, usando a hashtag Eu Também Sou Cliente. Uma professora universitária de Salvador relatou ter sido seguida por seguranças em uma loja de departamentos. Uma médica de São Paulo contou como uma vendedora sugeriu que ela procurasse algo mais acessível em outro estabelecimento. Uma advogada de Belo Horizonte descreveu como foi confundida com a funcionária da limpeza ao entrar em uma boutique. O silêncio estratégico de Mariana falava mais alto que qualquer defesa. Enquanto Clara buscava holofotes para justificar o injustificável, a fundadora do Império de Joias transformava sua experiência individual em combustível para uma mudança coletiva que apenas começava a tomar forma. Lucas Oliveira estava nervoso diante das câmeras, mas sua voz não tremeu quando começou a falar. O segurança do Império de Joias, que presenciara toda a cena de discriminação contra Mariana Almeida, concedeu uma entrevista ao principal telejornal do país, que comoveu milhões de brasileiros. Eu vi tudo. Vi a senhora Mariana entrar como qualquer cliente e ser tratada como intrusa. Naquele momento senti na pele o que ela estava passando, disse ele, revelando pela primeira vez sua própria história. Já trabalhei em 3 shoppings diferentes e em todos fui seguido quando estava de folga, como se um homem negro não pudesse ser consumidor. A sinceridade do segurança tocou o público. Nas redes sociais, o vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Lucas, que sempre mantivera um perfil discreto, tornou-se involuntariamente o rosto da mudança que começava a acontecer dentro da empresa. Mariana, impressionada com a coragem do funcionário, convidou-o para liderar um novo protocolo de abordagem nas lojas. Queremos que todos sejam tratados com dignidade, independente da aparência ou do poder aquisitivo, explicou ela em comunicado interno. Enquanto isso, a sede administrativa do Império de Joias recebia diariamente dezenas de cartas e mensagens de apoio. Beatriz foi designada para organizar todo esse material, encontrando histórias que refletiam décadas de exclusão silenciosa no mercado de luxo brasileiro. Entre as correspondências, uma carta em particular chamou a atenção de toda a equipe. Dona Conceição, uma senhora de 78 anos, escreveu com letra trêmula sobre como, nos anos 80, foi impedida de experimentar um anel na mesma loja de Copacabana. Eu tinha acabado de receber minha aposentadoria como professora e queria me dar um presente. A vendedora disse que aquelas joias não eram para pessoas como eu, escreveu a idosa. Ver a senhora Mariana enfrentando isso me fez chorar de alívio. Algo está mudando. Ana, ao ler a carta em voz alta durante uma reunião de equipe, não conseguiu conter as lágrimas. O relato de Dona Conceição circulou entre os funcionários, fortalecendo o sentimento de que a transformação era necessária e inadiável. Lucas, agora responsável por treinar as equipes de segurança, implementou novas diretrizes que proibiam abordagens baseadas em perfil racial ou aparência. Segurança humanizada não é apenas um termo bonito, explicava ele nas sessões de treinamento. É reconhecer que proteção e respeito andam juntos. A história do segurança e as cartas dos clientes se tornaram símbolos poderosos de um movimento que ultrapassava as vitrines do Império de Joias e começava a questionar práticas enraizadas no varejo de luxo brasileiro. A sala de reuniões do Império de Joias estava tensa quando Mariana Almeida entrou. Os olhares do conselho administrativo oscilavam entre admiração e apreensão. Após 2 semanas de pressão intensa nas redes sociais e reportagens diárias sobre o incidente em Copacabana, a fundadora finalmente apresentaria sua proposta de mudança.
Senhores, senhoras, não estamos aqui para discutir se devemos mudar, mas como vamos fazer isso, declarou Mariana, colocando uma pasta sobre a mesa de Mogno. Sua voz, embora calma, carregava uma firmeza que silenciou até os diretores mais resistentes. O projeto que ela apresentou era ambicioso. Um programa chamado Vitrina Aberta, um fundo destinado ao treinamento e contratação de mulheres negras em todas as filiais da rede. Não era apenas uma iniciativa de marketing, mas uma reestruturação completa da cultura empresarial. Isso vai custar milhões, protestou um dos diretores mais antigos, batendo na mesa. Estamos falando de joias de luxo, não de assistência social. Mariana sorriu sem demonstrar abalo. Estamos falando de um negócio que precisa refletir o Brasil real. O verdadeiro luxo está na diversidade. A votação foi apertada, mas a pressão da opinião pública pesou. Com 7 votos a favor e 5 contra, o programa foi aprovado. A CEO não escondeu a satisfação ao anunciar que o fundo inicial seria de 5 milhões de reais, retirados do próprio bônus anual da diretoria. Na manhã seguinte, quando a notícia se espalhou pelas lojas, a reação foi imediata e dividida. No grupo de mensagens das vendedoras mais jovens, a comemoração era efusiva. Ana, assistente tímida da loja de Copacabana, chorou ao ler o comunicado oficial. Para ela, aquilo significava que talvez, finalmente, pudesse sonhar com uma carreira real. Já no escritório administrativo, 3 gerentes regionais redigiram cartas de demissão em protesto. É uma inversão de valores inaceitável, argumentou um deles, enquanto limpava sua mesa. Agora vão contratar por cor de pele, não por competência. Beatriz Souza, recém-promovida, enfrentou olhares atravessados ao circular pelo salão principal. A gerente interina sabia que sua posição agora carregava um peso simbólico ainda maior. Quando uma cliente idosa a cumprimentou com um sorriso cúmplice, sentiu que talvez estivessem no caminho certo. No final daquele dia, Mariana recebeu mais de 200 currículos de mulheres negras interessadas no programa. Enquanto observava a pilha de papel sobre sua mesa, a empresária tocou o bracelete de prata em seu pulso e pensou na avó, que nunca pôde entrar em uma joalheria sem ser seguida por seguranças. O Vitrine Aberta não era apenas um programa corporativo, era o início de uma reparação histórica. Beatriz Souza respirou fundo antes de abrir a porta da sala de reuniões. 3 vendedoras veteranas já esperavam, braços cruzados e expressões fechadas. A tensão no ar era palpável. Você tem experiência em gerenciar equipes de luxo? Perguntou Renata, a mais antiga da loja, sem esconder o tom de desconfiança. A nova gerente sentiu o peso daquele questionamento, mas manteve a postura firme que havia aprendido em anos de vendas. Tenho 15 anos de experiência em atendimento de alto padrão e conheço cada detalhe do nosso catálogo, respondeu com calma. Enquanto explicava os novos protocolos de atendimento inclusivo, Beatriz percebeu os olhares céticos. No mesmo dia, uma cliente habitual entrou na loja e, ao vê-la no balcão principal, perguntou se a gerente estava disponível. O constrangimento foi imediato quando a vendedora explicou que Beatriz era a nova responsável. Você? A cliente ajustou os óculos, examinando-a de cima a baixo. Interessante. Vamos ver quanto tempo isso dura. Nos corredores, os cochichos se multiplicavam. Alguns funcionários questionavam se a promoção não seria apenas uma jogada de marketing após o escândalo. Outros apostavam que ela não duraria um mês no cargo. No final da tarde, Mariana Almeida apareceu de surpresa. A CEO caminhou pela loja, cumprimentando cada funcionário, até chegar à mesa de Beatriz. Como está sendo? Perguntou em voz baixa. Não podemos mudar o passado, mas podemos garantir que ele não se repita, afirmou a CEO visivelmente emocionada. Este é apenas o começo de uma transformação profunda. Enquanto isso, Clara, já afastada, viu seu processo contra a empresa perder força. O advogado que a representava abandonou o caso após as novas revelações, deixando-a sozinha para enfrentar não apenas a opinião pública,
mas também possíveis processos movidos por aqueles que havia discriminado ao longo dos anos. O debate sobre o caso de Mariana Almeida ultrapassou as fronteiras do varejo de luxo brasileiro, chegando aos olhos de investidores internacionais. Numa manhã de quarta-feira, enquanto revisava os números do projeto Vitrine Aberta em seu escritório, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, um grupo europeu de investimentos oferecia uma proposta que faria qualquer empresário hesitar: 200 milhões de euros pela aquisição total do Império de Joias. A oferta veio acompanhada de uma condição velada, apresentada durante um almoço reservado no dia seguinte. O representante do grupo, um homem de terno impecável e sorriso calculado, sugeriu que a empresa precisava despolitizar sua imagem e abandonar o discurso racial para alcançar mercados mais amplos. Mariana ouviu atentamente, mexendo instintivamente no bracelete de prata em seu pulso, aquele mesmo que usava no dia do incidente. "Entendo sua proposta", respondeu ela, mantendo a compostura que a caracterizava, "mas o que vocês chamam de discurso racial, eu chamo de minha existência." A recusa da CEO repercutiu rapidamente entre os círculos empresariais. 3 dias depois, Mariana aceitou um convite para uma entrevista em horário nobre na TV aberta. Diante de milhões de brasileiros, ela falou com uma franqueza rara no mundo corporativo. "Recusei 200 milhões de euros esta semana", revelou, causando espanto no apresentador. "E faria de novo, porque não há dinheiro que compre a dignidade de quem sempre foi invisível. O Império de Joias não é apenas um negócio, é um compromisso com a mudança que queremos ver." Nas lojas da rede, funcionários assistiam coletivamente à entrevista. Em Copacabana, Beatriz organizou uma pequena reunião na sala de treinamento. Enquanto alguns aplaudiam emocionados, outros trocavam olhares apreensivos. Ana, que recentemente havia encontrado coragem para se candidatar a uma vaga de treinadora, sentia um misto de orgulho e medo do futuro. No dia seguinte, o Conselho Administrativo convocou uma reunião de emergência. 2 diretores apresentaram suas cartas de demissão, alegando discordâncias com os novos rumos da empresa. Mariana aceitou a saída sem contestar. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, a empresária contemplou uma antiga fotografia de sua avó, uma mulher negra que vendia bijuterias artesanais nas praias cariocas nos anos 60. Pela primeira vez desde que fundou o Império, Mariana sentiu que estava verdadeiramente honrando aquele legado. "Quem não brilha por si, nunca vai ofuscar ninguém", costumava dizer a avó. Agora, aquelas palavras finalmente faziam sentido completo. O Império de Joias poderia perder alguns clientes e diretores, mas estava ganhando algo muito mais valioso: sua verdadeira identidade. Após o anúncio do projeto Vitrine Aberta, a tensão dentro do Império de Joias cresceu silenciosamente. Mariana Almeida percebeu os olhares desconfiados e as reuniões de corredor que cessavam quando ela se aproximava. 3 diretores regionais, liderados por Eduardo Vasconcelos, articulavam nos bastidores para esvaziar o orçamento do programa. "Precisamos priorizar o lucro, não experimentos sociais", argumentou Eduardo durante uma videoconferência com outros gestores, sem saber que sua fala estava sendo gravada por um dos participantes. O vazamento do áudio chegou às mãos de Beatriz, que imediatamente o encaminhou para Mariana. A CEO, em vez de confrontar diretamente os envolvidos, solicitou uma auditoria interna completa nos processos de recursos humanos e nas comunicações corporativas dos últimos 5 anos. Os resultados foram devastadores. Documentos revelaram um padrão sistemático de discriminação, e meios internos orientavam gerentes a priorizar perfis que combinassem com a imagem da marca, um código para excluir pessoas negras de posições visíveis. Descobriu-se que Clara não era exceção, mas produto de uma cultura cuidadosamente cultivada. "Nunca imaginei que fosse tão profundo", confessou Mariana ao conselho, sua voz firme apesar do choque. "Isso explica por que me trataram como intrusa na minha própria loja." A imprensa recebeu os documentos através de um informante anônimo. Em questão de horas, o escândalo tomou proporções nacionais. Jornalistas acamparam na porta da sede administrativa,
enquanto as ações da empresa despencavam na bolsa de valores. Eduardo e outros 6 diretores foram demitidos imediatamente. Clientes de longa data cancelaram encomendas e celebridades publicamente romperam contratos de publicidade com a marca. É o momento de reconstruir, não apenas remendar, declarou Mariana em comunicado oficial. Ela convocou Lucas e Ana para uma força-tarefa de reestruturação, valorizando justamente quem conhecia a realidade do chão de loja. A CEO aproveitou a crise para implementar mudanças que seriam impossíveis em tempos normais, eliminou departamentos inteiros, reformulou o código de conduta e estabeleceu cotas para a contratação de pessoas negras em todos os níveis hierárquicos. Algumas joias precisam ser quebradas para criar algo novo, disse ela durante reunião com os funcionários remanescentes. O verdadeiro valor do nosso império nunca esteve nas pedras que vendemos, mas nas pessoas que somos. Enquanto a tempestade midiática continuava do lado de fora, dentro da empresa nascia uma nova estrutura. Mariana, pela primeira vez desde o incidente em Copacabana, sentiu que o império de joias poderia realmente se transformar em algo diferente do que seus antigos diretores haviam construído. Beatriz Souza observava a equipe da loja de Copacabana com um misto de determinação e apreensão. Após sua efetivação como gerente, o ambiente permanecia dividido. Alguns funcionários a apoiavam incondicionalmente, enquanto outros mantinham distância, desconfiados de sua capacidade de liderança. Precisamos conversar sobre o que aconteceu e como seguiremos daqui para frente, anunciou ela numa manhã de segunda-feira. Antes da abertura da loja, a jovem gerente havia organizado uma roda de conversa no espaço da vitrine Aurora, agora esvaziada dos artigos de luxo que normalmente exibia. Os funcionários se sentaram em círculo, inicialmente desconfortáveis. Uma vendedora veterana foi a primeira a falar, confessando que já havia presenciado Clara tratando clientes negros com desdém. Outro atendente revelou que também sofria discriminação velada, mas temia perder o emprego se reclamasse. Não estamos aqui para apontar culpados, mas para reconstruir, explicou Beatriz, com a voz firme que havia desenvolvido desde sua promoção. Cada cliente que entra por aquela porta merece o mesmo respeito, independente de quem seja. Enquanto isso, Lucas recebia um telefonema que mudaria sua trajetória. Mariana Almeida o convidava pessoalmente para liderar o projeto de segurança inclusiva em todas as filiais do Império de Joias. O segurança que sempre executara seu trabalho com discrição e integridade, agora teria a oportunidade de transformar a abordagem de segurança de toda a rede. Quero equipes que protejam pessoas, não apenas joias, explicou a CEO durante a reunião em que apresentou Lucas aos diretores regionais. Alguns executivos trocaram olhares céticos, mas ninguém ousou questionar a decisão de Mariana após os recentes acontecimentos. Na filial de Copacabana, Beatriz implementou treinamentos semanais, simulações de atendimento, estudos de caso e, principalmente, momentos de escuta. Uma assistente de vendas compartilhou como sempre, era confundida com faxineira pelos clientes. Um segurança relatou quantas vezes foi instruído a ficar de olho em pessoas negras que entravam na loja. A transformação era lenta, mas perceptível. O dispositivo de atendimento ao cliente começou a registrar elogios sobre a atmosfera acolhedora. As vendas, que haviam caído após o escândalo, voltavam a subir gradualmente. Lucas, por sua vez, viajava entre filiais, treinando equipes de segurança com um novo protocolo baseado em respeito e abordagem humanizada. Sua história de superação inspirava outros funcionários a acreditarem que a mudança era possível. Se um segurança pode se tornar coordenador nacional, imagine o que mais podemos conquistar, comentou uma jovem atendente durante um dos treinamentos de Beatriz. A gerente sorriu, lembrando-se de quando ela própria não ousava sonhar com a posição que agora ocupava. O caminho seria longo, mas cada pequena vitória iluminava o futuro do Império de Joias. 3 meses após o incidente, Clara Mendes encontrou emprego como supervisora numa rede de boutiques de luxo em Ipanema. Manteve seu currículo impecável,
omitindo os detalhes de sua saída do Império de Joias. Ela acreditava que tudo havia sido apenas um mal-entendido, uma injustiça contra sua carreira exemplar. Na nova loja, a supervisora rapidamente implementou os mesmos protocolos que considerava eficientes: atendimento seletivo, vigilância constante sobre clientes de aparência suspeita e orientações veladas à equipe sobre quem priorizar. O padrão se repetia, como se o tempo não tivesse ensinado nada. Bastaram apenas 6 semanas para que uma cliente negra, professora universitária, registrasse uma denúncia formal. Clara havia sugerido que ela talvez encontrasse opções mais acessíveis em outro estabelecimento. A história se espalhou rapidamente pelas redes sociais, com vídeos e depoimentos conectando os dois casos. Desta vez a demissão foi imediata e sem cerimônias. Enquanto isso, na sede do Império de Joias, Mariana Almeida abria mais uma carta entre dezenas que chegavam diariamente. Pela primeira vez, minha filha de 8 anos disse que quer ser empresária como a senhora, escreveu uma mãe de Salvador. Outra mensagem, de uma estudante de administração de Belo Horizonte, agradecia: agora sei que posso sonhar além do que me permitir. A empresária guardava cada correspondência numa pasta especial. Algumas noites, quando o peso das mudanças parecia esmagador, relia aquelas palavras para lembrar por que continuava lutando. O bracelete de prata em seu pulso, herança de sua avó, parecia mais significativo agora. No mesmo dia, um grande veículo de comunicação publicou uma reportagem investigativa, revelando que o caso de Clara não era isolado. O jornalista havia mapeado dezenas de denúncias semelhantes em estabelecimentos de luxo por todo o país, mostrando que o racismo estrutural no varejo era uma prática institucionalizada, não apenas um caso isolado. Mariana foi convidada para comentar a reportagem, mas preferiu um comunicado escrito: o problema nunca foi apenas uma pessoa. É um sistema que precisamos desmontar e reconstruir. A declaração, simples e direta, foi compartilhada milhares de vezes. Na sala de reuniões do Império de Joias, a CEO apresentou os resultados do primeiro trimestre. Após as mudanças, as vendas haviam crescido 17%, contrariando as previsões pessimistas de parte do conselho. Nossa transparência não afastou clientes, pelo contrário, atraiu pessoas que finalmente se sentem representadas e respeitadas, explicou enquanto mostrava os números impressionantes nas telas. O caso de Clara se tornava, aos poucos, um estudo obrigatório em cursos de gestão e diversidade por todo o Brasil. Ana segurava o envelope com mãos trêmulas. Depois de 6 meses, estudando à noite, após turnos exaustivos, finalmente havia sido promovida a gerente plena da filial na zona norte do Rio. A assistente que vivia com medo de perder o emprego agora comandaria sua própria equipe no Império de Joias. Você merece isso, disse Beatriz Souza ao entregar a notícia. Foi você quem encontrou aquele bilhete que mudou tudo. Ana sorriu, lembrando-se daquele dia. Um simples pedaço de papel encontrado no estoque, uma cliente anônima pedindo desculpas a Mariana Almeida pelo tratamento que presenciara. Aquele bilhete havia sido o empurrão que ela precisava para acreditar em si mesma. Em sua primeira semana como gerente, Ana fez questão de entrevistar pessoalmente cada candidata. Priorizou mulheres que, como ela, carregavam histórias de invisibilidade. Contratou Juliana, que havia sido rejeitada em 3 joalherias por não ter o perfil adequado. Deu oportunidade a Regina, mãe solo que precisava de horário flexível para cuidar do filho. Apostou em Danice, que nunca havia trabalhado com vendas de luxo, mas tinha um talento natural para conectar-se com as pessoas. Ninguém vai se sentir como eu me senti, Ana repetia para sua equipe durante os treinamentos. Nesta loja, todas brilham. O impacto das mudanças era visível em todas as unidades do Império de Joias. A famosa vitrine Aurora, antes conhecida apenas por exibir as peças mais caras da coleção, ganhou novo significado. Por sugestão de Ana, a empresa começou a utilizar o espaço para contar histórias reais de superação. Na vitrine principal, junto às joias exclusivas, pequenos cartões narravam trajetórias de funcionárias e clientes.
Esta pulseira foi desenhada por Luísa, nossa aprendiz que começou como faxineira. Este colar foi inspirado na história de Dona Conceição, cliente há 30 anos, primeira mulher negra a comandar um hospital no Rio. O público respondia. As vendas cresciam não apenas pelo luxo das peças, mas pelo significado que agora carregava. Clientes entravam nas lojas não só para comprar, mas para compartilhar suas próprias histórias. Numa tarde de sábado, Ana recebeu uma ligação de Mariana. A fundadora queria visitar pessoalmente a filial da Zona Norte. Quero ver com meus próprios olhos o que você construiu, disse ela. Ao desligar o telefone, Ana olhou para sua equipe, todas mulheres que, como ela, jamais imaginariam estar ali. O bracelete de prata que havia comprado com seu primeiro bônus de gerente brilhava em seu pulso. Não era apenas uma joia, era um símbolo de que, finalmente, seu lugar no mundo não estava mais em questão. Mariana Almeida observou o reflexo no espelho, enquanto ajustava o bracelete de prata em seu pulso. A decisão estava tomada. Após meses de reflexão, chegara o momento de dar um passo que mudaria para sempre o império de joias. Na reunião extraordinária do conselho, o silêncio era palpável quando ela anunciou sua decisão. Mariana passaria a presidência executiva para Beatriz Souza, assumindo ela própria a presidência do conselho administrativo. Alguns diretores trocaram olhares incrédulos, outros sorriram discretamente. Beatriz provou seu valor não apenas como gerente, mas como líder visionária, declarou Mariana, com a voz firme, que não admitia contestações. Ela conhece nossa operação por dentro e representa exatamente o futuro que queremos construir. A nova função de Mariana seria principalmente institucional e educativa. Ela dedicaria seu tempo a expandir o projeto Vitrine Aberta, transformando-o em um modelo replicável para outras empresas do varejo de luxo. No fundo, sabia que seu legado seria maior fora do escritório. Beatriz recebeu a notícia com os olhos marejados. A vendedora que um dia temeu até mesmo falar em reuniões agora, assumiria o comando de uma das maiores redes de joalherias do país. Sua mãe, ao saber da notícia, chorou ao telefone por 20 minutos. Você tem certeza? Perguntou Beatriz quando estavam a sós. Tenho certeza de que nunca tive tanta certeza, respondeu Mariana sorrindo. Em menos de 6 meses, o Império de Joias se tornou referência internacional em políticas de diversidade e igualdade. A revista Forbes destacou a empresa como caso de sucesso em transformação cultural. O Financial Times publicou um perfil de página inteira sobre a trajetória de Mariana e Beatriz. Convites chegavam de todos os cantos. Mariana foi chamada para palestrar em Harvard, compartilhando o modelo de gestão inclusiva que desenvolveram. Beatriz, por sua vez, liderava a expansão da rede com números impressionantes. O faturamento crescera 20%, mesmo em meio à crise econômica. Lucas, agora diretor de segurança corporativa, implementou seu protocolo em todas as filiais, reduzindo incidentes e melhorando a experiência dos clientes. Ana, gerente plena na Zona Norte, batia recordes de vendas com sua equipe diversa. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Mariana apresentava o projeto para empresários em São Paulo, recebeu uma mensagem de Beatriz. Acabamos de ganhar o Prêmio Internacional de Responsabilidade Social Corporativa. Você fez isso acontecer. Mariana sorriu, tocando instintivamente o bracelete de prata. Não era sobre prêmios ou reconhecimento. Era sobre construir um império onde ninguém mais seria invisível por causa da cor de sua pele. O piso de mármore branco da loja de Copacabana refletia agora muito mais que o brilho das joias expostas nas vitrinas. Mariana Almeida observava, com um misto de orgulho e emoção, como aquele espaço havia se transformado. As paredes, entes frias e impessoais, agora exibiam fotografias de mulheres que fizeram história no varejo brasileiro e painéis interativos sobre inclusão no mercado de trabalho. Ainda me lembro do dia em que entrei aqui e senti que não pertencia ao meu próprio império, comentou ela, ajustando o bracelete de prata no pulso, peça que nunca mais deixara de usar desde o incidente. Beatriz sorriu.
agora completamente à vontade em seu papel de presidente executivo. A antiga vendedora que mal conseguia se imaginar gerente agora comandava toda a operação nacional com uma mistura perfeita de firmeza e empatia. Transformamos um trauma em oportunidade, respondeu Beatriz, observando um grupo de jovens aprendizes que anotavam atentamente as instruções de uma facilitadora. O Centro de Treinamento em Inclusão do Império de Joias havia se tornado referência nacional. Empresários de todo o Brasil enviavam seus gestores para aprender como implementar políticas antidiscriminatórias efetivas. O local que testemunhara um dos episódios mais constrangedores da história da empresa agora gerava esperança e mudanças concretas. Lucas, coordenando a equipe de segurança, aproximou-se com seu tablet. O dispositivo exibia os números impressionantes de visitantes daquele mês. Temos delegações de 5 estados diferentes só esta semana, informou o segurança, agora um dos rostos mais conhecidos do movimento por segurança humanizada no varejo de luxo. Ana, que observava tudo com olhos brilhantes, não conteve o comentário: quem diria que aquele bilhete de desculpas que encontrei no estoque seria apenas o começo de tanta transformação. A antiga assistente, hoje gerente da filial da Zona Norte, havia se tornado uma das mais eficientes recrutadoras de talentos diversos para a empresa. Sua timidez dera lugar a uma confiança tranquila e inspiradora. As 4 figuras caminhavam pelo estabelecimento, recebendo sorrisos e cumprimentos. O chão de mármore, que um dia parecera tão hostil sob os pés de Mariana, agora acolhia histórias de superação e pertencimento. O mais impressionante, disse Mariana, tocando levemente seu bracelete, é que não precisamos diminuir o brilho de ninguém para que todos pudessem brilhar. A luz da tarde carioca entrava pelas amplas janelas, refletindo nas joias e nos rostos diversos que agora compunham o verdadeiro tesouro daquele império. O bracelete de prata no pulso de Mariana captava aquela luz e a devolvia, multiplicada como um símbolo silencioso de que a verdadeira transformação começa quando reconhecemos o valor em cada pessoa. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro enquanto Mariana Almeida ajustava o bracelete de prata em seu pulso, sentada na varanda de seu apartamento em Copacabana. Amanhã seria a cerimônia do Prêmio Nacional de Diversidade Empresarial, onde o Império de Joias seria reconhecido como caso exemplar de transformação corporativa. A executiva contemplava as luzes da cidade, sentindo o peso doce da jornada que a trouxera até ali. Quem não brilha por si nunca vai ofuscar ninguém. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente como um mantra. A mesma mulher que, décadas atrás, costurava roupas em um quarto pequeno no subúrbio carioca, sonhando com um futuro melhor para a família. Mariana sorriu ao perceber que seu império, finalmente, havia sido forjado em coragem e resistência, não apenas em metais preciosos e gemas raras. Seu celular vibrou com uma mensagem de Beatriz. A gerente enviara uma foto da equipe reunida para um jantar de confraternização, todos sorridentes, preparando-se para a grande noite. Entre eles estava Ana, agora confiante e determinada, e Lucas, cujo trabalho de segurança humanizada já inspirava outras empresas do setor. A CIO sentiu uma onda de orgulho ao ver aqueles rostos que não muito tempo atrás jamais teriam chance de ocupar posições de destaque. As redes sociais não paravam de comentar sobre a trajetória da empresária. Jornalistas de todo o país queriam entrevistas exclusivas, e o caso do Império de Joias já era estudado em faculdades de administração. Mais importante que isso, porém, eram as mensagens que Mariana recebia diariamente de mulheres negras que, inspiradas por sua história, encontravam coragem para ocupar seus próprios espaços. Uma jovem vendedora de Salvador escrevera contando como enfrentou o gerente que a impedia de atender clientes VIP. Uma estudante de design de joias de Belo Horizonte agradecia por finalmente ver alguém como ela liderando o mercado que tanto admirava. Uma empresária iniciante de Porto Alegre relatava como exemplo de Mariana ajudar a persistir após 3 bancos negarem seu financiamento. O AZ inteiro parecia despertar para uma nova realidade, onde mulheres de todas as cores e origens começavam a acreditar que também podiam ocupar seu espaço, fosse em joalherias luxuosas, escritórios corporativos
ou qualquer outro ambiente antes considerado inacessível. A revolução silenciosa que começara com um ato de discriminação agora reverberava pelo país. Mariana ajustou mais uma vez o bracelete de prata, presente de sua avó. Amanhã, ao subir ao palco para receber o prêmio, não estaria apenas celebrando uma conquista empresarial, mas honrando um legado de resistência que começara muito antes dela. A jornada de Mariana Almeida jamais foi sobre humilhação ou revanche. Enquanto observava o movimento na nova loja conceito do Império de Joias, ela compreendia que cada obstáculo enfrentado havia se transformado em degrau para algo maior. Não buscava punir Clara Mendes, a ex-gerente agora trabalhava como consultora em um programa de reeducação corporativa, aprendendo tanto quanto ensinando sobre os impactos do preconceito. No salão principal, Beatriz Souza conduzia uma reunião com a nova equipe. Sua voz, antes tímida, agora ecoava com autoridade natural. Sob sua liderança, as vendas haviam crescido 30%, mas o número que realmente importava era outro. 75 mulheres negras ocupavam cargos de gerência nas filiais espalhadas pelo país. Cada peça que vendemos carrega uma história, dizia Beatriz aos novos funcionários. E agora, finalmente, nossas próprias histórias fazem parte desse legado. Lucas, coordenando a equipe de segurança, havia implementado protocolos que garantiam tratamento igualitário a todos os clientes. O homem que antes apenas observava injustiças agora treinava equipes inteiras para reconhecer e combater o racismo estrutural. Ana, gerenciando a unidade da Zona Norte, havia transformado a filial antes esquecida no segundo ponto mais lucrativo da rede. Sua história de superação inspirava jovens de comunidades vizinhas a sonharem com possibilidades antes impensáveis. Durante a celebração de 5 anos da transformação do Império, Mariana tocou o bracelete de prata em seu pulso, a mesma joia que usava no dia do incidente. O objeto simples havia se tornado símbolo de resistência para centenas de mulheres que agora usavam réplicas como lembrança de que pertenciam a qualquer lugar que desejassem estar. Minha avó dizia que joias não são sobre ostentação, mas sobre memória, compartilhou Mariana com a plateia emocionada. Cada conquista nossa, cada lágrima, cada sorriso, cada samba que dançamos em celebração, tudo isso agora faz parte do brilho deste império. O Conselho Administrativo, antes resistente, agora reconhecia que diversidade não era apenas questão ética, mas estratégia de negócios. O programa Vitrine Aberta havia se expandido para outros setores, criando um efeito cascata no mercado de trabalho brasileiro. Quando a noite caiu sobre Copacabana, as vitrines iluminadas do Império de Joias não exibiam apenas diamantes e ouro. Contavam histórias de pessoas que, como Mariana, Beatriz, Ana e Lucas, transformaram exclusão em pertencimento. O verdadeiro tesouro não estava nas pedras preciosas, mas no reflexo diverso que agora espelhava a verdadeira face do Brasil. E assim, o império construído por Mariana resplandecia, não apenas por suas joias, mas pela luz de quem, por tanto tempo, permaneceu invisível nas sombras, uma luz que, finalmente, o país inteiro podia ver.